Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Reconstruir. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e deixe também os seus comentários. Isso é importante para avaliar o nosso trabalho. As 7 cartas do Apocalipse, endereçadas às 7 cidades que estão na Ásia Menor, representam 7 períodos que a igreja havia de passar, ou há de passar, e começando com Éfeso, que representa a era apostólica, a era do fervor, do amor, até Laodiceia, que representa a época da apostasia. Hoje vamos estudar a carta à igreja de Éfeso. Antes disso, quero trazer um breve contexto histórico para te situar. A cidade de Éfeso era importantíssima, falando comercialmente, por ter um grande porto, e ali havia uma grande movimentação naquela cidade. Ela era também importante porque tinha um grande teatro com capacidade para 30 ou 40 mil pessoas. E era conhecida de personagens do Novo Testamento. Exemplo disso, o apóstolo Paulo e o apóstolo João, autor dessa carta. Inclusive, o apóstolo João morava na cidade de Éfeso. Era o líder da igreja em Éfeso. Ele tem Éfeso como residência antes do seu exílio e depois. Sim, por conta de um indulto que o imperador Nerva dá ao apóstolo João, ele tem a possibilidade de regressar a Éfeso e de lá ele escreve as suas epístolas. O nome Éfeso significa desejável. Eu quero ler com você o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, que nos possibilitará entender o que o Senhor Jesus quis trazer de entendimento para aquela igreja. Diz assim o texto: Escreve o anjo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A cidade de Éfeso tinha também uma das mais conhecidas divindades ou pseudo-divindades daquela época, que era Artemis, assim conhecida pelos gregos, ou Diana, conhecida pelos romanos, a chamada Diana dos Efésios. Era um ambiente pagão, como todas as outras igrejas, ou melhor dizendo, as cidades que estavam ali debaixo do domínio romano. E a esta igreja que está em Éfeso, o Senhor escreve essas coisas. Começamos então com o Senhor endereçando esta carta à igreja de Éfeso, porém deixando-a sob os cuidados do anjo da igreja. Quem seria então este anjo? O anjo da igreja era o pastor local, aquele que era o guardião da igreja, o responsável pela igreja. Então o Senhor começa direcionando essa carta à igreja e ele diz: Isto diz aquele que tem na sua mão ou à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Como eu falo no primeiro vídeo, o ambiente, o cenário onde Jesus está é o santuário celeste, justamente onde tem a menorá, que era uma das primeiras peças a ser utilizadas, um dos primeiros utensílios a ser utilizado pelo sacerdote ao adentrar para ministrar. E ela era acesa para iluminar aquele ambiente, era um utensílio que ficava em frente à mesa dos pães da preposição. E esse utensílio sagrado veterotestamentário agora está presente na visão apocalíptica, na visão de João. João
encontra Jesus no meio dos 7 castiçais. E isso é visto como uma simbologia que retrata como o Senhor Jesus está no meio da sua igreja. Se cada castiçal representa uma igreja e ele está no meio dos 7, isso significa que Jesus está no meio da sua igreja. E aqui uma lição muito importante para os nossos dias. Muitos pensam que a igreja vai de mal a pior, que está sem controle, que os líderes que aparecem aí hoje fraudulentos, os líderes que enganam as pessoas, os falsos líderes, estão tendo o domínio da igreja. Esta é uma visão equivocada. O domínio da igreja está nas mãos do Senhor Jesus. A igreja é dele. Em Mateus 16, ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é do Senhor Jesus e ele tem controle total e anda no meio da sua igreja. A sua igreja não ficou largada, não está aí ao léu. Ele tem um controle total. É dito também que ele tem nas suas mãos as 7 estrelas. Essas 7 estrelas representam os 7 pastores. Com isso, ele já está dizendo para nós que está no meio da igreja e que os seus ministros, os seus pastores, ocupam um lugar importante porque estão à sua mão direita e estão sob o seu controle. Temos aí, então, uma representação de como o Senhor tem total domínio sobre a sua igreja. Ainda é dito que o Senhor conhece as obras daquela igreja. Vamos estruturar aqui para nós entendermos bem melhor como o Senhor fala a essa igreja. Primeiro ele diz: eu conheço as tuas obras. Isso representa onisciência. Ele tem todo o conhecimento de todo o trabalho, o esforço daquela igreja. Toda a caminhada empreendida por ela. É interessante também frisar que João não estava presente em Éfeso neste momento, quando essa carta é escrita. Ele está em Patmos. E aí vemos a grande inspiração que é Apocalipse, que é um livro que não vem da vontade humana, mas da revelação divina, como está escrito no seu primeiro capítulo, que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. É inspirada a carta do Apocalipse porque João não sabia o que estava ocorrendo nessas igrejas, mas ele, por revelação, mostra todo este conteúdo que era justamente o que aqueles irmãos estavam vivenciando. E o Senhor começa dizendo, então: eu conheço as suas obras, tudo que vocês têm praticado, têm empreendido até aqui. Depois o Senhor faz um reconhecimento pelo seu trabalho. O trabalho daquela igreja não era vão, como diz o apóstolo Paulo: nenhum trabalho no Senhor é vão. O Senhor faz um reconhecimento do trabalho daquela igreja e elogia a paciência, que inclusive é uma característica muito forte, presente em toda a história da igreja. A perseverança, a paciência nos sofrimentos, na angústia e em continuar sendo uma testemunha de Jesus, custe o que custar. Depois o Senhor faz um reconhecimento pela prática da igreja em não compactuar com homens fraudulentos. Esse é um ponto muito importante, porque a igreja hoje tem sido tomada, como naqueles dias, por homens gananciosos, inescrupulosos, homens que colocam o dinheiro acima de tudo, a fama. E o Senhor Jesus disse que aquela igreja não compactuava com homens fraudulentos, com maus apóstolos. Porque naquela época muitos se intitulavam apóstolos e estavam andando no seio da igreja. E eles tinham acesso total aos irmãos e o respeito, porque se intitulavam apóstolo. Mas a igreja de Éfeso põe à prova aqueles homens e os encontram em engano, em mentira. Logo, eles recusam os ensinos, a presença e toda a influência que aqueles homens tinham. E o Senhor Jesus elogia esse ponto. Vocês não toleram aqueles que dizem ser apóstolos, mas são mentirosos. Coisa que nos dias de hoje nós percebemos que algumas igrejas não praticam.
Muitos recebem homens gananciosos, lobos devoradores vestidos como ovelhas, e aceitam as suas pregações, as suas práticas e o modo como eles se impõem. Note, querido, note, querida, que o Senhor Jesus elogia este comportamento da igreja de Éfeso. Vocês não suportam aqueles que dizem ser, mas não são. Este é um ponto positivo em vocês. O Senhor também faz um reconhecimento e um elogio por a igreja de Éfeso não compactuar com as obras dos nicolaítas. Afinal de contas, quem eram os nicolaítas? Na raiz da sua palavra já percebemos que nicolaíta era aquele que queria se sobrepor. Grupos que espiritualmente gostariam de estar elevados, que se consideravam acima dos outros, como temos visto ainda nos dias de hoje. Muitos que se consideram mais íntimos de Deus, pessoas que consideram que Deus ouve mais suas orações, que os seus ensinos superam a expectativa. E temos que entender que no Evangelho é tudo simples, é tudo puro, é coletivo. Até a nossa forma de orar, Jesus ensinou que devemos orar: Pai nosso que estás nos céus. Temos visto hoje muitas orações em vários lugares que são iniciadas da seguinte forma: meu Deus e meu Pai. Ora, o Pai é nosso, o pão é nosso. No Evangelho é tudo coletivo e não existe aquele que é maior ou menor. O que acha que é maior vai ser o menor, e o que acha que é o menor, sim, será o maior. Não podemos, então, aceitar essa inversão de valores que tem adentrado a igreja. Tem pessoas que aparecem, alguns televangelistas que aparecem aí dizendo: eu tomo a sua causa, eu apresento diante de Deus e você vai ter solução. A Bíblia não traz esse tipo de ensinamento. A Bíblia diz que quando você orar, deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com teu pai que está em secreto, e ele te recompensará publicamente. Não existe mediadores, não pode existir entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo, homem. Portanto, ninguém pode estar acima de ninguém. Deus será adorado, será reverenciado. Nós buscaremos a Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Esses detalhes foram todos corrigidos aqui na carta à igreja em Éfeso, e o Senhor vai dizer justamente que aborrece essas obras dos nicolaítas. O Senhor faz aqui uma promessa à igreja de Éfeso, mas antes de fazer essa promessa, ele faz uma correção, e ele é muito duro nessa correção que ele faz. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ora, se os castiçais representavam as igrejas, e o Senhor estava no meio deles, andando no meio dos 7 castiçais, e o Senhor disse que se a igreja de Éfeso não se arrependesse, ele iria tirar o seu castiçal do meio das outras, o que ele estava querendo dizer com isso, afinal de contas? Isto aqui vale dizer que uma instituição terá nome de igreja aqui na terra, mas não terá respaldo nos céus. Até terá nome de igreja aqui, será reconhecida como igreja, mas nos céus não terá um reconhecimento de igreja, ela não faz parte do rol da igreja. Temos que ter muito cuidado para não nos desviarmos no caminho e não perdermos a visão que nos foi dada. Precisamos agir como igreja, voltar a Cristo, voltar ao arrependimento. Como eu disse no início, a igreja de Éfeso representa a era apostólica de 30 a 100 depois de Cristo, e ela trabalhava com todo fulgor, com todo amor, mas em algum momento Éfeso se perde e justamente o Senhor vem corrigi-la através dessa carta dizendo: vocês precisam retomar o primeiro amor. A grande lição que fica sobre a igreja de Éfeso é que devemos regressar ao primeiro amor, a fazer as coisas para Deus com excelência, com entusiasmo, dando o máximo de nós.
No que diz respeito à promessa feita a Éfeso, vemos uma espécie de terminologia militar, onde é dito ao que vencer, sugerindo uma luta contra as forças do mal, contra os erros doutrinários e as diversas perseguições que se sucederiam ao longo da história da igreja. A este, ao que vencer, será dada a árvore da vida, que fica no meio do paraíso de Deus. Isso nos remete a toda a história do Éden, da perfeita comunhão com Deus, da dependência dele para ter vida, do auxílio de Deus e do seu cuidado. Promessa de grande importância, uma promessa que nos faz refletir e entender tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Finaliza essa carta dizendo que quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não podemos perder a capacidade de ouvir, de acatar aquilo que o Espírito de Deus tem trazido à Igreja de Cristo Jesus. Forte abraço e até a próxima.